Bom, o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite foi sobre uma notícia que eu escutei na segunda-feira de manhã. Sim, uma notícia que realmente passou breve, foi bem rápida, quase desapercebida, mas que para mim foi importante, né? E com isso eu queria compartilhar com vocês esta noite. Segunda-feira de manhã houve um acontecimento de uma garota que foi salva, sim, de ser estuprada. Não sei quantos chegaram a escutar essa notícia. E o interessante não era isso, senão quem foi que salvou essa garota, sim, que foi um morador de rua. E foi tão breve que nem falaram o nome do morador de rua. E o jornalista falou uma frase que chamou a atenção, sim. Ele falou que o morador de rua era uma pessoa invisível aos olhos da sociedade. Sim? Um herói invisível. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nesta noite. Sim? Sobre pessoas invisíveis, sobre ações invisíveis. Sim? E pode ser que seja um pouco confuso, mas pouco a pouco vocês vão entendendo o que eu quero dizer. Sim? Na Bíblia encontramos personagens que não aparecem o nome deles. São personagens que aparecem uma só vez, com atitudes que poderíamos dizer pequenas ou insignificantes, mas que para o projeto de Deus, para os planos de Deus, foram importantes. E estão ali. Sim? Só vou nomear alguns desses personagens, pode ser que você conheça outros. Quando Jesus ele manda 2 dos seus discípulos buscar a um jumento. Ele fala, vocês vão chegar num lugar, vão desamarrar esse jumento, e se alguém perguntar, sim, vocês falam que é para mim. Então os discípulos foram até lá, obedeceram, encontraram o jumento, desamarraram o jumento, e não é que aparece alguém? Sim, os donos do jumento. Agora imaginem a situação. Né? Os donos sentados lá na sua casa, de repente olham pela janela, alguém querendo desamarrar o jumento. Né? Então eles saem e vem essa situação e perguntam, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão desamarrando o jumento? Né? Os discípulos respondem que era para o Senhor e tudo mais, e os donos liberam o jumento. Mal sabiam eles que essa atitude, esse jumento fazia parte das palavras do profeta quando falou que em Israel entraria um rei manso sobre um jumento, montado sobre um jumento. Sim? Um personagem que não sabemos o nome dele, sim? Mas que ali estava. Sim? Era importante que isso acontecesse. Outra situação que acontece foi quando Jesus fala a 2 dos seus discípulos, vão até o povo, busquem a um certo homem, que vai estar carregando um cântaro com água, sim? Sigam ele. Quando chegar à sua casa, vocês vão falar, bom, hoje vamos usar a sua casa para realizar a Páscoa aqui, na casa de certo homem. Outra vez, não aparece o nome desse personagem, não sabemos a história dele, mas mal sabia ele que sua casa seria o cenário para quê? Para a última ceia de Jesus, que lembramos até hoje. Personagens que aparecem sem nome, mas que tem uma ação, uma resposta que faz parte de um plano de Deus, sim? Invisíveis talvez aos olhos dos outros. Outro personagem no Antigo Testamento, encontramos uma pequena criança serva da esposa de Naamã, sim? Que não diz o nome, mas ela é ousada e corajosa para dizer, Senhor Naamã, eu conheço alguém que pode curar o Senhor. Sim? Por que não colocar o nome dela? Uma coisa que identifica a pessoa, mas não está ali. Sim? Há uma frase, na Argentina pelo menos é conhecida, não sei aqui, sim? Que diz que de trás de um grande homem há... Que coisa? Uma grande mulher. Então quer dizer que aqui também é conhecida essa frase. Hã? Do lado? Ok, então aqui é ao lado, na Argentina é atrás. E muito se fala de Noé, que Noé fez uma coisa, que Noé respondeu ao chamado de Deus, Noé fez isso, Noé fez o outro, mas não se fala da esposa de Noé. Para as loucuras que Noé teve que fazer
tinha que também ter uma esposa que acompanhou tudo isso. Sim? Então, às vezes não aparece na Bíblia, mas há personagens invisíveis que realmente são importantes. Sim? E há momentos na vida, e aqui como são servos de Deus, pastores, no ministério, que talvez possamos chegar a sentir, sim, que nossas ações são invisíveis aos olhos dos outros. Sim? Que a minha pessoa é invisível aos olhos dos outros. Mas aos olhos do Pai, a gente não é. Amém? Amém. Sim? E o fato de ser invisível não quer dizer que isso não exista. Sim? Aqui eu vou aplicar os 3 pontos que falaram ontem, os 3 pontos da Trindade. Sim? Vamos aprender que quando somos invisíveis, vamos aprender a ser humilde. Sim? A nos humilhar na presença do Senhor. O meu eu, o meu ego morre. E quem cresce realmente é Jesus, quando somos invisíveis. Quando somos invisíveis, aprendemos a depender de Deus, que não é com minhas forças. Eu dou o meu melhor, mas quem dá o crescimento não sou eu. Quem dá o crescimento realmente é Deus. Sim? E com esses 2, aprendemos no 3º ponto, a crescer, adquirimos maturidade espiritual. Sim? Aprendemos a conhecer como age Deus na nossa vida. Sim? Num país como o Brasil, a gente encontra um esporte que você pode gostar ou não, mas conhecido por todos, a Fórmula 1. Sim? E você observa que quem leva o prêmio, quem leva a glória, quem leva os aplausos, quem leva o champanhe, quem leva a coroa de flores, tudo, é o piloto. Sim? E conhecemos Schumacher, Rubinho, Alonso, Ayrton Senna e por aí vai. Mas atrás dele, atrás desse piloto de corrida, há uma equipe enorme de pessoas. Sim? De engenheiros, de pessoas que veem a aerodinâmica e um monte de coisas. E há uma pessoa, que acho que todo mundo observa quando o carro de corrida entra no box, sim? E a pessoa está lá de joelho esperando o carro entrar, só para fazer com a pistola de ar, colocar a roda, sim? E são segundos, 3 segundos, 4 segundos. Agora imagine que essa pessoa cai a pistola porque está nervoso, porque não sabe, porque esqueceu, porque estava mal esse dia. Sim? Segundos que fazem toda a diferença, sim? Na hora de ganhar ou perder. Então, essa pessoa que está lá, que mal conhecemos o nome, é tão importante quanto o piloto. Porque se ele erra, o piloto também não ganha. Sim? Pessoas invisíveis, desconhecidas, que talvez não sabemos quem é, mas o que ele faz é importante. Sim? E queria deixar para vocês levarem na sua mente, no seu coração, as palavras de Jesus quando fala que quando você entrar no seu aposento, quando você for orar, entre no seu aposento, sim? Feche a porta e ore ao Senhor que está em secreto. Sim? E seu Pai que está em secreto, sim, te recompensará. Nossas atitudes invisíveis aos olhos dos outros, minha pessoa invisível aos olhos dos outros, não são invisíveis aos olhos do Pai. Sim? Minhas atitudes, minhas ações são importantes para os planos de Deus. Talvez eu não consiga ver, mas são importantes mesmo assim. Nós nos fazemos invisíveis para ser visível a Deus. Sim? Amém?